Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. São 6 jovens portugueses, talentosos e criativos. De raiz, criaram uma peça de teatro que vai poder ser vista nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro no palco do Teatro da Comuna em Lisboa. Chama-se Clamoris. Tem a responsabilidade coletiva de Alexandre Jorge, David Gomes, João Pires, Leonardo Vieira Marques, Marta Correia e Ruth Cruz. O David, o João, o Leonardo e a Ruth são os meus convidados hoje aqui na RDP Internacional no Germano Campos Entrevista. A Marta e o Alexandre, por razões profissionais, não conseguiram vir. Muito bem-vindos aos 4. Eu começo pela primeira dupla, formada pelo João Pires e pela Ruth. Que história conta este Clamoris e o que é que significa este título, João? Então, Clamoris é uma palavra em latim, quer dizer grito. Talvez a tradução melhor desta palavra é cry for help. Esta história fala de 6 amigos de infância que, após 14 anos de ter acontecido algo muito traumático na vida deles, se voltam a juntar e entre o passado e o que acontece no presente estão contra si próprios. Estão constantemente... Há uma espécie de uma redescoberta? Exatamente. Eles estão constantemente como nós, na nossa idade, porque as personagens têm a nossa idade e têm muito de nós, estão sempre a tentar encontrar-se, sempre com o conflito consigo próprio. Acho que é essa a grande descoberta da peça, e nós enquanto atores também, porque ao fazermos este texto, ao construirmos este texto que tem muito das personagens, mas também tem muito de nós, a maior parte são coisas muito nossas. Uma espécie de autobiografia coletiva de 6 pessoas? Não é isso. Nós tentámos... Sim, já percebi que há aqui um coro de unanimidade. Sim. Nós tentámos conjugar, diz conjugar características da nossa personalidade ou partes da nossa história, da nossa vida, tentámos conjugá-las com as características das personagens que criámos. Especialmente nas partes em que nós temos monólogos, há sempre um misto entre o que é nosso e o que é da personagem. E, na verdade, a personagem é este misto, é este resultado entre a personagem base e o ator. Mas por aquilo que disse o João, porquê é que há aqui personagens tão sofridas? A cry for help é um grito de ajuda, um grito de alerta? Tem a ver com aquilo que ele mencionou do que aconteceu há muitos anos atrás. Portanto, na infância? Sim, na nossa infância. Nós teríamos 7 anos quando o tal trauma aconteceu. Mas também não se vai dizer tudo, não é? Para exatamente. as pessoas poderem fervir e perceberem o que é que terá acontecido, não é? Claro, exatamente. Aquilo que eu ia dizer é que basicamente o nosso processo foi longo. Nós começámos este processo em agosto de 2017, o ano exatamente. Portanto, em vez de irem para a praia, começaram a escrever. Exatamente. Eu e a Ruth, o projeto começou comigo e com a Ruth. Ela veio de Erasmus da Grécia, e começámos logo a trabalhar os dois. Começámos logo a pensar na história. E depois começámos a pensar em quem queríamos que fizesse parte do nosso elenco. Muito bem. Então, diz-me uma coisa, Ruth. Porquê é que vieste da Grécia? Deve ter acontecido alguma coisa na Grécia. Ela veio boa atriz da Grécia. Fizeste o Erasmus de alguma especialidade? Sim, eu estou a terminar agora a licenciatura na Faculdade de Letras e a minha especialização é Artes de Espetáculo. Por isso o meu Erasmus foi numa Faculdade de Artes de Espetáculo. Em Atenas? Não, em NAFPLU. Sendo que na faculdade para onde eu fui, a maioria das cadeiras eram práticas, ao contrário da Faculdade de Letras. Por isso fez-me um bocadinho reviver a parte prática que eu tinha na escola antes da universidade, e quando voltei acho que vinha assim com uma energia, com uma vontade diferente de voltar a fazer coisas, até porque quando estive na Grécia vi muita coisa muito diferente. Por exemplo? Daquilo que vi cá. O tipo de espetáculo deles é muito diferente. Espetáculos de teatro. Dos espetáculos de teatro, sim. Apesar de, a maior parte dos espetáculos que eu vi foram em grego, então percebi apenas pela fisicalidade, pelos gestos,
mas eles têm uma forma de explicar as coisas muito própria. Para já o teatro nasceu na Grécia. Exato. Na Grécia Antiga. Exatamente. Exato, e eles não fazem tanta diferença como nós fazemos entre o ator e a personagem. Há sempre, tal como nós fazemos, o ator na personagem. Sim. Qual é a diferença, para quem não está por dentro deste mundo, qual é a diferença entre a personagem e o ator e a personagem no ator? Ok, por exemplo, se eu for fazer uma personagem clássica, se agora tivéssemos todos a fazer o Hamlet e eu fizesse a Ofélia, por exemplo, eu quereria fazer a Ofélia como a Ofélia é, com as características dela e não com as minhas. Exato. Eu quereria anular todas as minhas características, a menos que houvesse alguma coisa equivalente que eu pudesse utilizar. Ou que a encenação o pedisse que fosse Exato, de mas outra pronto, forma. Isso é o que pensarmos se na forma aprende, isso é o que se clássica de aprende em fazer. Portugal. Sim, agora estamos um Depende, bocadinho. nós estamos- Sinto que Agora agora estamos um em bocadinho mais mais desinibidos, teatro não é? de hoje Sim. já é diferente. Mas pronto, quando tentamos fazer uma peça realmente, vamos fazer esta peça na íntegra, como ela é, como ela foi escrita e como é suposto fazê-la. Exato. Ou então fazemos peças que são completamente o oposto. Exato. Sem um texto formal, sem Tal como uma aqui, base formal. não existe muita formalidade. O que Não. existe, nós queremos muito que o público se sinta em casa. E logo desde o início, quando começa o monólogo do Leonardo, Raymond, ele tenta Com quem mesmo, já vamos falar? Ele tenta mesmo que o objetivo até mesmo de encenação e indicações que fomos dando uns aos outros para nos ajudarmos era que ele conseguisse mesmo fazer com que o público, ou seja, ele conseguisse cativar o público de forma a que depois ele pudesse com eles fazer o que quiser com o público. Mas é mesmo esse o objetivo, é que as pessoas se sintam em casa, e acho que nós falamos de temas muito a todos, a qualquer idade, tal como o amor próprio, que é o tema mais falado durante a peça toda. Aliás, tanto quanto sei, João, é um dos tipos de amor. Exatamente. Não é? Quais são os outros que são abordados? Existe, em relação ao amor de amizade, existe o amor entre duas pessoas realmente. Família. Família também existe, que é a nossa família, estas 6 personagens que Sim, mas são mesmo uma as família nossas realmente, ou até famílias mesmo as nossas individuais. famílias individuais que nós falamos sempre. Mas basicamente o espetáculo fala muito sobre amor, não de uma maneira melancólica. Não é um romance. Não é um de todo. romance de todo, não tem nada a ver com isso, Nem mas, qualquer tipo. mas discutimos realmente o que é isto de muitas vezes nos deixarmos anular e deixarmos de ter este amor que é tão importante para qualquer coisa, que é o amor por nós mesmos. Acho que Há uma espécie de vergonha por termos amor por nós próprios? acho que as pessoas... Não é narcisismo, atenção, Não, são de coisas todo. diferentes. Tal como o Peter fala no monólogo dele, a personagem do Alexandre, acho que as pessoas hoje em dia olham muito de lado para quem tem muita confiança e muito amor próprio. Mas eu acho que isso tem só a ver, tal como ele diz no texto, com o facto de quererem muito ser como eles. Nós, quando vemos alguém com muita confiança, o que é que fazemos? Olha-me aquele. E não é o pensamento certo, simplesmente acho que é um pouco de inveja, porque todos queríamos realmente ter a imensa segurança de nós mesmos e existe sempre algum medo. Mas vocês projetam essas vossas intenções em algum modelo de outra pessoa? No espetáculo? Sim. Existem opostos. Ou na vida, Existem muito, ou exatamente. na vida real. Sim, é assim, no nosso espetáculo existem opostos completamente. Temos o Peter, que é a pessoa Uma que pessoa se cheia de confiança, faz cheia de passar amor por uma próprio. pessoa cheia de confiança e cheia de amor próprio, e depois temos completamente o oposto, como a minha personagem Ou a minha. ou a dela. Acho que a minha personagem é um bom exemplo para isso, porque há duas personagens femininas e a minha personagem basicamente queria ser como a outra. Ou seja, nós somos amigas, ela é a minha melhor amiga e eu gosto muito dela. Mas há uma permanente insatisfação? Há uma permanente insatisfação da minha parte comigo, porque eu cresci a querer ser melhor como ela, a querer ser bonita como ela. Eu falo muito sobre isso. Isso é uma rivalidade, uma competição? É quase uma competição, sim. Mas só da parte da personagem dela, porque a outra está lá no pedestal dela, não importa. Mas se vocês dizem que este texto, o Clamoris, tem muito de biográfico Sim. da vossa parte e cada cabeça a sua sentença, portanto temos aqui 6 sentenças diferentes. Exatamente. Sim. 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 Mas o objetivo é ser cada personagem é um tipo, não é? Agradeço que fales aí no microfone da... Cada personagem é um tipo, não é? Um archetype de uma personagem, que são bases do que cada personagem deve
deve ser, ou o confiante, a amiga que tem um bocadinho de competição com a outra. Mas eu acho que o mais importante é que depois cada um entrega um bocadinho de si próprio, ou seja, cada um é um tipo de personagem, mas depois nós enchemos a personagem com um bocadinho de nós. Acho que essa é a diferença. E isso marca de toda a diferença, seguramente, em cada um dos personagens, porque temos aqui 6 jovens e 6 personagens totalmente diferentes. A adolescência, a infância menos talvez, mas a adolescência é um período da vida, e vocês estão a atravessá-la ainda, embora já sejam jovens adultos, onde os sonhos e as tormentas se misturam muito. No vosso caso, sentem muito isso, a insegurança de crescer? O receio do futuro, do que vem aí, do desconhecido. Sim, e acho que então nesta área em que estamos a tentar estar ainda nos dá mais essa insegurança, porque nós hoje trabalhamos, amanhã não sabemos o que fazemos e portanto existe ainda esse medo maior. E João, quando tu dizes que trabalhas, estamos a falar trabalhar como ator. Exatamente, trabalhar como ator. Porque... Ainda há aquela, peço desculpa de interromper, não percas o teu fio de raciocínio. Há gente que ainda não acha que ser ator é um trabalho. O que é que tu fazes? Eu sou ator. Sim, está bem, mas para além disso, trabalhas aonde? Não, eu trabalho no teatro, faço uma peça. Tá, ok, isso é porreiro. Vais lá à noite fazer umas gracinhas. Mas as pessoas não têm a noção, efetivamente. Eu por acaso não me cruzo muito com esse tipo de comentários, mas sei que acontecem. Eu tenho um trabalho paralelamente a tentar fazer espetáculos, não é? Porque senão não vivia. Exato. Já agora fala meu também. Exato. É triste, obviamente. Não, mas que eu trabalho paralelo a esse. Eu trabalho numa loja. Portanto... Mas tem alguma coisa a ver com o meio artístico? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o meio artístico, é só para eu sobreviver. É só para ganhares o teu dinheirinho ao fim do mês. E fazes muito bem. Mas... Não é desonra nenhuma. Não, de todo. Até porque é uma loja muito boa. Está bem, nós estamos aqui para fazer... Exato. Mas sim, é triste eu ter estudado durante... 3 anos numa escola que me deu o curso profissional de ator e ter ainda estado 1 ano no conservatório. No TEC? Na Escola Profissional de Teatro de Cascais. Com o Carlos Avilés. Com o Carlos Avilés, exatamente. E outros professores? E outros professores, Beatriz Batarda, Teresa Corte Real, entre outros. Tops só. E depois ter estado 1 ano no conservatório e ter que estar neste momento a trabalhar numa loja é triste, obviamente, e sentimos-nos muitas vezes injustiçados, porque parece, principalmente eu por vezes sinto-me assim. Acho que já sei lidar muito melhor com isso, porque o tempo fez com que isso acontecesse. Já levo tudo de maneira muito mais leve, mas houve alturas em que realmente eu me senti injustiçado por ter dado tudo porque dei realmente tudo o que eu podia nessa altura à minha formação e àquilo que eu queria realmente, e pronto, e tenho que ter um trabalho paralelo. Mas deixa-me perguntar-te, João, quando tu começaste o teu curso tinha 14 anos. Na Escola Profissional de Teatro de Cascais, os teus professores não te avisaram? Avisaram. Mas não primeiro dia de aulas. Mas não acreditaram. Foi logo nos primeiros alertas, com certeza. Sim, foi as primeiras aulas. Então o Miguel Graça é brilhante a dizer esse tipo de coisas. Portanto, não tem rodeios. Ele não tem, ele diz realmente. Ele diz, nesta turma são 20 e não sei quantos, vocês sabem que só 1 ou 2 é que serão atores. Ele diz realmente isto numa das aulas, mas ninguém acredita nisto. E toda a gente tem a experiência de vou ser eu. Sim, mesmo que acredites que vão ser 3, tu vais ser um deles. E acho bem, porque todos lutam por esses 2 lugares ao sol. Sim, exatamente. É um bocadinho a história do futebol, quando há miúdos que começam com 5, 6 anos nas escolas de formação, depois passam para os benjamins e para os iniciados e não sei o quê. Quando começam a saltar do futebol do 7 para futebol do 11, a depuração é enorme. Claro. Porque, ainda por cima, começam nessa altura as contratações tipo futebol de alto nível noutros clubes. O clube A contrata outros jogadores, e os jogadores que efetivamente estiveram ali a dar o litro durante anos e anos são postos de parte. Essa é que é a realidade. Mas isso é competição. Tu notaste isso na Grécia? Falaste com colegas, com os jovens atores que sentem eventualmente também este problema, ou é diferente? Lá é muito diferente. Para melhor, para pior ou apenas para diferente?
para melhor e para pior. Tem os dois sentidos. A Grécia é um país que eu adorei de coração, mas que tem uma desorganização que eu compreendo perfeitamente o facto de eles terem entrado em bancarrota. Aquele país não tem uma gestão lógica. Não tem. As lojas fecham à hora que querem, fazem os preços que querem. Não há regras? Há poucas. Há poucas regras. Só os grandes... as grandes lojas, os grandes supermercados. Sabes que aqui há uns 3, 4 anos estávamos nós na anterior crise e vocês recordam-se e seguramente passaram também por ela, e falava-se muito Portugal e Grécia. Portugal e Grécia. Sim, portanto, sim. Era abaixo dos portugueses eram os gregos. Sim, Felizmente que essa situação passou um bocadinho, mas nós descobrimos algumas coisas sobre os gregos que obviamente desconhecíamos, que para nós era uma novidade, como por exemplo, é verdade ou é mito que eles trabalhavam só de segunda à quinta-feira? Nada trabalha ao fim de semana. À sexta-feira trabalham. Eu estou a falar de segunda à quinta, porque acho que a sexta era o fim de semana prolongado. Não, a sexta eles trabalham um bocadinho. Mas é assim, por exemplo, havia uma padaria ao pé da minha casa que eu gostava muito de ir. Eu sabia que sexta-feira tinha que ir comprar o pão logo de manhã, porque se tentasse ir comprar pão a partir das 2, a senhora tinha ido para a hora. Eles fazem a hora da sesta. Mas às vezes não está institucionalizado. E depois normalmente não volta da hora da sesta à sexta-feira. É tipo espanhóis só que não em Sevilha. Sim, só que não é institucionalizado. Então tu nunca se sabe bem a que horas é a hora da sesta, se eles voltam depois. Então... E isso reflete-se no teatro e na forma como, sim, como porque os estudantes vivem à balda. E porque, por exemplo, eles ficaram chocadíssimos quando souberam que eu pagava propinas, porque eles não pagam propinas, não pagam alojamento se tiverem que viver longe, não pagam transportes, não pagam comida. Eles lá davam-me todos os dias... Mas alguém paga por eles? O Estado. O Estado paga. Eles davam-me 7 dias por semana às 3 refeições. A mim, tal como a todos os alunos de lá. Eles não pagavam absolutamente nada, então o que é que a maior parte dos alunos fazem? Não quer saber, porque quanto mais anos estiver na faculdade, menos anos vai estar no desemprego. Então eles fazem um curso que é em 3 anos, achava eu, e não houve ninguém que eu conhecesse lá que tencionasse fazer o curso em 3 anos. Eu conheci pessoas que estavam lá há 7. Vão mudando de áreas, vão repetindo cadeiras. É tipo o Dux das universidades. Sim, só que lá é sempre assim. E os pais, para eles também é bom, é um alívio. Estão-lhes a pagar a casa, estão-lhes a pagar a comida, eles estão fora de casa. É o problema do exatamente, é menos uma despesa que tem. Nós falámos com alguns professores que depois pediram-nos para falar com a faculdade para que eles tentassem perceber, tentassem dar valor às coisas, porque há pessoas que não têm as condições que eles têm. Porque eles chegam atrasados às aulas, faltam às aulas. Lá não há regra, por exemplo, das coisas que mais me incomodou, lá não há regra de não fumar dentro dos espaços públicos. Então eles fumam dentro das salas de aula. Eu lembro que no refeitório a senhora tinha sempre um cigarro na boca enquanto me servia a comida. E é este tipo de balbúrdia que se passa na Grécia. E tu, obviamente, que não podias dizer porque és estrangeira. Claro, eu ia mesmo que eu dissesse, ela... ia levar a mal. Ia levar a mal. Então, mas quem és tu que não te posso servir assim, sirvo os outros? Eles não têm a lei anti-tabaco? Então? Não, de todo. Têm restaurantes. Pelo que eu percebi, é o único sítio em que não fumam. E mesmo assim, depende. Se for um restaurante local, o dono faz o que ele quiser e vai fumar lá dentro. E se quiser, fuma enquanto me serve. Foi das coisas que mais te chocaram e surpreenderam negativamente na Grécia? Foi isso do tabaco, e eles chegam sempre atrasados. É regra. Chegarem atrasados. Eu tinha aula às 11, eu estava lá 5 minutos antes das 11. A minha professora e os meus colegas chegavam... Como mandam as regras, não chegar atrasado, saber o texto e não cair sobre os cabos. Claro, não. São as 3 regras essenciais. Isso para eles não existe. A minha professora e os meus colegas chegavam às 11h30. Por isso é que nós tínhamos 3 horas de aulas, porque não tínhamos. Mas na boa, chegavam lá? Sim! E uma vez eu disse à minha professora, então, mas hoje só temos 2 colegas, o que é que se passou? E ela disse, então já viste, hoje estão de 30 graus, está tudo na praia. E eu... E estavam mesmo? Sim. E eu, então não vamos ter aula? Sim, vamos todos para a praia ter com eles. E fomos todos para a praia treinar a peça. E havia ambiente? Mais ou menos. Quer dizer, alguns estavam na praia, outros não estavam. E tu cumpriste o teu programa de Erasmus na íntegra? Ou saíste Sim, foi ótimo, tive ótimas notas, porque eu trabalhava ao contrário deles, então tive tipo 20 a tudo. Porque elas achavam ótimo. Nós fazíamos os trabalhos de casa. Eles mandavam-nos trabalhos e não esperavam que nós os fizéssemos. E diziam, na próxima semana temos de ter esta cena preparada. Nós decorávamos o texto, preparávamos a cena, chegávamos e apresentávamos a cena. E éramos as únicas. Eu estava com 2 colegas, por isso fazíamos sempre trios.
E a professora ficava, uau, vocês realmente decoraram o texto. E os outros não, engonhavam e logo faziam. Depois também assim, nós fazíamos em português, se estivéssemos a fazer bem ou mal, eles percebiam muito pouco. Portanto, adoravam sempre. Tu não percebias o grego, eles também não percebiam o português? Nós fizemos eu pensei que havia ali um meio termo que seria o inglês. Nós comunicávamos em inglês, mas as partes de representação, como a minha professora, o marido dela era italiano, ela conseguia perceber-nos. Então nós fazíamos as nossas partes em português e eles a deles em grego e nós e o que é que mais ou menos. o que é que eles valorizavam mais nos alunos? A criatividade. Eles gostam muito de fazer coisas diferentes. Nós tínhamos uma cadeira em que tínhamos que criar um espetáculo de raiz, fazer com... Como este? Exatamente. A única diferença é que nós não podíamos cobrar bilhetes porque fazia parte de um festival de teatro lá do sítio. Mas nós tínhamos de fazer tudo. Castings, texto, tudo. E nós fizemos a peça A Cantora Careca, do Eugênio Ionesco, só que em português, em inglês e em grego. Eles adoraram. Porque não perceberam nada. Mas foi super diferente. Não, e é uma peça fácil de perceber porque tem muita repetição. E nós fazíamos por casais. E, por exemplo, eu falava português, o meu marido falava grego. O outro casal a mesma coisa. E depois o outro casal falavam os dois inglês. Então eles acabavam sempre por perceber. Mas acharam que foi completamente inovador, que foi muito criativo, muito novo, e foi, porque mais ninguém fez um espetáculo em três línguas. Como se costuma dizer na linguagem, foi muito alto. Sim, foi. E então foi um super sucesso. Fora da caixa. Exatamente. Foi. Eles depois foram fazer... levaram algumas peças ao Festival de Epidaures e ao Festival de Atenas e queriam levar o nosso espetáculo, só que nós já tínhamos comprado os bilhetes de volta e eles queriam fazer em julho, por isso nós não pudemos ir. Fica para a próxima, não é? Ficou para a próxima. João, eu agradeço imenso a tua presença, tal como a do Ruth. Daqui a 3 minutos, peço só para darem lugar ao Leonardo e ao David, mas antes gostava que me falasses da Blues, que é a vossa produtora. Não. Não é produtora? Não. É um projeto. Exatamente. Sim. Blues é o nome da nossa companhia, do nosso grupo. E foi dado este nome devido às inspirações que nós tivemos para este espetáculo. Portanto, tudo é novo. Tudo é novo. O projeto é novo, a companhia é nova, os atores também. Exatamente. Nunca tínhamos trabalhado diretamente. Eu já tinha trabalhado com a Ruth, que ela ensinou o espetáculo que o Germano foi ver, Um Dia Será Diferente. Sim, senhora. Foi a Ruth que ensinou. E aplaudi de pé, sim. E eu já tinha trabalhado com a Ruth, mas todos os restantes eu ainda não tinha trabalhado. Foi tudo uma novidade e está a ser muito bom. A Marta trabalhei com ela. Trabalhei com ela a nível escolar, que ela era da minha turma também na Escola Profissional de Teatro. Marta? Marta Correia. Marta Correia, que não está cá. Portanto, essa também merece que lhe tiremos o chapéu, caso eu tivesse. Eu queria tirar o chapéu a todos, porque têm sido todos incríveis e acho que é importante dizer. E sobretudo, João, é preciso muita coragem. Muito obrigado. É muita coragem e muita criatividade, um bocadinho de loucura também. Sem dúvida. Loucura. Sem dúvida. E nós, quando começámos este projeto, eu ofereci um presente à Ruth e dizia: obrigado por alinhares nesta minha loucura. Estás a ver? Eu não sabia, mas assino por baixo seguramente. Mas é verdade. João e Ruth, agradeço muito a vossa presença. Muito obrigada. Dou aqui o lugar ao David Gomes e ao Leonardo Vieira Marques, que são também duas caras conhecidas do pequeno ecrã e também do teatro. E, de facto, por exemplo, o Leonardo, nós vimos-lo na Herdeira, não foi? Exatamente, sim. Herdeira, na TVI. Já terminaste a tua participação? Já terminei a minha participação em dezembro, mas foi um projeto muito interessante. Foi um projeto... foi o meu regresso à televisão portuguesa, foi o meu regresso à TVI, que tem sido a casa que me tem acolhido durante estes anos todos. E tu dizes à televisão portuguesa porque estiveste nos estrangeiros, estiveste Exatamente. nos Estados Unidos. Ao contrário ali da Ruth, que teve uma experiência grega. Exato. E viu-se grega para se adaptar. Para chegar, exato. Tu sentiste alguma coisa nos Estados Unidos de Trump, uma coisa de diferente? É engraçado porque eu tive Obama e Trump, não é? Eu tive ali a mudança, exato. E eu assisti às eleições com muita pena e é sempre muito interessante porque... para já eu estava a estudar na American Academy, estava em Hollywood? Em Hollywood, sim. No Hollywood propriamente dito. Sim, exatamente. Em Los Angeles. E é muito interessante porque
os atores são totalmente contra Trump, não é? Quase toda a maioria, porque somos liberais, somos amantes da arte. Atenção, quando eu digo democratas é porque não são republicanos. Exatamente. Ao contrário do que uma pessoa dizia é democrata logo é antidemocrata, não. Democratas e republicanos. Exatamente. Dividem-se entre os burros e a... Qual é o outro símbolo? Não sei. Não faço a mínima ideia. O burro é um dos símbolos da... Sim, isso depois há um outro animal. Por acaso não sei qual é o outro. Mas sim, mas é uma mudança muito grande e que eu lembro-me de nós chorarmos todos juntos a ver as eleições porque sentimos que ia haver uma mudança que a nossa geração não quer que exista, não é? É uma geração que ama as artes, é uma geração que gosta de liberdade, é uma geração que gosta de pessoas sem preconceito. E eu acho que esta eleição foi muito baseada no preconceito. E o Trump representa exatamente o inverso? Sim, eu acho que aquilo que o Trump fez durante toda a sua campanha foi uma campanha baseada em ódio, uma campanha baseada em medo. E eu acho que isso é sempre muito complicado quando baseamos toda uma campanha ou todo um processo de apresentação de uma pessoa com base em sentimentos desses. Acho que é sempre muito melhor estarmos juntos no amor e estarmos juntos a tentar chegar... Não, mas aos princípios que a América desde sempre defendeu e que agora de um momento para o outro parece que mudámos. Eu acho que a América tem muito que crescer ainda. Aquele é um país que é um caldeirão de culturas. Sim, um caldeirão de nacionalidades. Mas é isso que traz o bom à América, é isso que traz tanta coisa de boa e tantas ideias e tanta criatividade. Leonardo, quando dizias de onde é que tu és, dizias que é de Portugal. Exato, sim. Agora, aquela pergunta sacramental, eles sabem onde é que era? Não fazem mais pequena ideia. Ronaldo, exato, sim. Mas, quer dizer, algumas pessoas, mas eu acho que os americanos não são um povo muito virado para a cultura nem para a geografia. Eles são muito centrados neles próprios. Da costa oeste para a costa leste e vice-versa. West Coast, East Coast, exatamente. Mas que não existe muito a percepção do que é o mundo à volta. E é um povo que vive para o entretenimento, não vive para as notícias. Por causa disso que as notícias são tão facilmente destruídas nos Estados Unidos ou tão facilmente atacadas, porque os americanos não veem notícias, eles preferem ver entretenimento do que notícias. Aliás, corrijo-me se eu estiver a dizer alguma coisa de errado, os principais noticiários deles da televisão são aí às 6:30 da tarde. Sim. Portanto, a partir das 7 é só showbiz. Exato, sim, eles têm muitas notícias constantemente a dar, mas não é... Mas os canais generalistas. Exatamente, sim. Mas hoje em dia os americanos já não veem televisão, os americanos veem streams de televisão, como Netflix. É o caso das Netflix, o Hulu. Nós não tínhamos televisão em casa, nós tínhamos Netflix, tínhamos Hulu e... No computador? Na televisão, ou seja, a televisão passou a ser um ecrã maior para passar a internet, não é? Para passar uma linha de internet e para nós fazermos alguma coisa. Mas foi ótimo. Foi uma experiência engraçada. Foi ótimo. Fala-me da tua experiência aqui no Clamores, que vamos poder ver em finais de fevereiro no Teatro da Comuna, aqui em Lisboa. A experiência tem sido muito interessante. Eu acho que a experiência tem sido que nós não nos conhecíamos. Foi um projeto que o João e que a Ruth me convidaram e foi um projeto que eu achei que era muito interessante. É um projeto em que nós podemos trabalhar em conjunto, é um projeto que nós temos tempo para fazer e para trabalhar, que é uma coisa que nós não temos em televisão. Não há tempo para nada, não há tempo para eu criar, não há tempo... Há tempo para decorar um papel. Exatamente, há tempo para decorar e no outro dia despejar, não é? E não existe muito... Ensaiar e despejar, não é? Não há ensaios. Não há ensaios? Não. É uma das coisas que nós, que para quem está por fora e como mero espectador, vocês têm sempre uma quantidade imensa, dependendo naturalmente da importância dos personagens, para decorar. Muita, sim. Vocês tentam fazer aquilo à primeira, quer dizer, não podem, se acontecer algum azar, algum esquecimento, uma branca, obviamente tem que repetir. Mas geralmente o take é-se feito à primeira? Sim, em média, primeira, segunda vez. E se não for primeira e segunda vez... Não, tu cinema, se for cinema é pior. Não, mas eu também já fiz televisão e era pior? Às vezes costuma ser pior. Não, nós na Herdeira não. Logo à primeira. Não, pior no sentido de estar mais tempo, mais takes, não é? Mais repetições. Eu costumo fazer muitos takes. Não é pior, sim. É mais tempo, é ótimo, exatamente. Sim. Nós na Herdeira eu acho que o average, a normalidade é uma a duas takes. Depende das cenas, depende dos dias também, porque há dias que são horríveis. Há dias assim, não é? Sim, há dias piores que outros, tens razão. Não. Então fala-me da mas a experiência tem sido muito interessante. Eu acho que aqui nós temos tempo para trabalhar, e o que eu acho mais importante como ator, e para mim é uma coisa que eu tenho tentado procurar e que não tenho conseguido às vezes encontrar muito, que é criar relação entre os atores.
Eu acho que se houver relação entre os atores e houver uma proximidade, que tudo vai ser muito mais bonito. Porque as relações, não existe pudor no que é que o ator faz, e eu acho que em televisão nós temos muita dificuldade em conhecer. Mas aí entra o fator idade, entra o fator experiência. Também. Entra o fator estatuto. Sim, claramente, sim. Tu não vais ter uma postura com o Rui de Carvalho ou com o Diogo Infante que tens com o João, por exemplo. Sim, ou claro, com, mas eu acho que nós somos atores. Eu acho que não pode existir essa hierarquia no teatro, na televisão, não pode existir. Vai falar com o Rui de Carvalho, pergunta-lhe o que é que acontecia há 50 a 60 anos. Eu percebo, mas eu já trabalhei com o Rui, até passou agora há pouco tempo. E atenção, que o Rui é o mais jovem de nós todos. Exato. Eles batem-nos aos pontos. Exatamente. O Rui é das pessoas mais humildes, as pessoas disponíveis, mais fantásticas. Completamente, sim. Mas eu acho que no teatro, na televisão e como atores nós não podemos ter hierarquias. Eu acho que nós somos todos iguais, estamos aqui para nos alimentarmos das energias uns dos outros e para criarmos uma coisa e contar uma história, e somos storytellers, somos pessoas que estamos aqui para passar ao público emoções e para os fazer sentir alguma coisa. Naturalmente. David, o que é que tu trouxeste, uma vez que já o João e a Ruth disseram que isto tem muito de biográfico de cada um dos personagens, ou seja, de cada um dos 6 atores, o que é que tu trouxeste da tua experiência para a tua personagem? E já agora fala-me dela. Eu estou muito nervoso, peço imensas desculpas por me enganar a falar. O que é que eu trouxe da minha... Estás entre amigos e estás... Exatamente. Estou nervoso. É que eu às vezes só falo porcaria e tenho medo que saia alguma coisa assim. Mas o que é que eu trouxe para a minha personagem? O que é que eu trouxe para a minha personagem? Eu posso dizer, se quiser. Ajuda-me, João, por favor. João. Eu acho que o David trouxe a personagem dele. Esta personagem foi imaginada por mim e pela Ruth, e acho que ele trouxe uma leveza incrível à personagem, uma animação e divertimento muito bons, que a personagem dele é aquela que realmente consegue animar o espetáculo inteiro em todas as cenas, mesmo aquelas mais fortes, dramáticas. Ele consegue realmente dar uma leveza natural e muito positiva às cenas e ao espetáculo, e acho que o espetáculo ganha imenso por ter o David. Mas o David, por ser... a tua família de onde é que é? Todos portugueses. O meu pai é que é angolano. Angolano. A minha família está espalhada por Portugal. Mas há esse preconceito. Onde é que és? És de Angola? Não, eu sou português porque nasci em Portugal. Sim, há imensos. A personagem foi escrita para ele ou foi escrita para alguém que não nasceu em Portugal? Por acaso não foi escrita para mim. Quero já deixar isto aqui. Não, a personagem inicialmente não era para o David, mas depois começou por ser para o David e adaptámos obviamente o texto ao David. Quer dizer, adaptámos o texto. Acho uma coisa importante falar, e acho que o Leonardo pode falar sobre isso, porque senão serei sempre eu a falar, sobre o processo e o facto de termos... o texto ter sido construído através de improvisações e de residências artísticas que fizemos. Sim, eu acho que para já, em relação a essa dúvida, eu acho que as personagens não foram escritas com nenhuma com nenhuma etnia, não, são personagens tipo universais. E tanto uma pessoa com a cor não é importante. Eu acho que é isso que eu queria deixar claro. Eu acho que a cor nunca é importante, nem o background. Mas Leonardo, eu tive que perguntar porque poderia ter sido escrita e explorar. E muitas vezes em Portugal é feito assim. Especialmente para mim como ator, que tipo, quando tenho trabalho é sempre por causa da minha etnia, mas neste caso, graças a Deus. E já agora, fazendo um parênteses, o que é que tu pensas disso? Achas que é muito restritivo para ti enquanto ator? Óbvio, acho que é muito mau. Não... Pronto, é uma coisa que eu não posso fazer nada ainda. Já está a melhorar um bocado, já existe mais novelas que têm mais pessoas da etnia africana, mas mesmo assim, sei lá, acho que não é preciso, porque eu vivo... Os meus pais, a minha família, eu cresci com pessoas portuguesas, brancas. E o meu pai, eu convivo com pessoas da minha etnia por causa da zona onde eu vivo. Eu sou da Margem Sul, sou do Barreiro, mas cresci com pessoas brancas. Não há essa coisa na nossa família. Mas, ou seja, quando neste caso eu não estou a falar dos atores, mas dos autores, quando escrevem determinado personagem, aí sim estão a pensar em alguém que não é branco. Sim, é possível. Sim, infelizmente. Sim.
É um bocado mau isso, porque, sei lá, eu acho que eles escrevem para certos atores que já conhecem. Não, e escrevem para certos personagens tipo com determinado tipo de comportamentos. Sim. E que não podem ter outros, porque já seria um bocadinho estranho. Sim. O que é que eu ia dizer? Sim, eu acho que é... Não, o filme não. Por acaso não. Estás a falar do filme? O Fim da Inocência. O Fim da Inocência, por acaso... Foi o filme mais visto português o ano passado. Sim, graças a Deus. Não, mas por acaso calhou... A minha personagem era um drug dealer, o Ângelo. E pronto, normalmente as pessoas da minha etnia é que estão mais nessas vidas. Não são só as pessoas da minha etnia, mas são. Há de tudo um pouco, não é? Sim, há de tudo um pouco. Há pretos aqui, há pretos ali. Há brancos aqui, há amarelos e amarelos, chineses, tudo. E as bolinhas também. Sim, mas por acaso, por acaso o Ângelo, no início dos castings, a minha personagem era... só havia 2 personagens no início dos castings do filme. E eram o Ângelo e a Oksana. E todos os atores que fizeram, incluindo eu... Que é da Moldávia. O quê? É da Moldávia, a Oksana. Sim, a Oksana é da Moldávia. Acho que é Moldávia. Ou é da Ucrânia? Acho que é não, Moldávia. não sei, por acaso não sei. Acho que é Moldávia, se não me engano. Estive aqui como convidado no ano passado. Mas todos os atores eram... A maioria eram brancos e a personagem era o Ângelo. Calhou em ficar eu. Sim, pronto, exato. Foi engraçado. Então, neste caso, neste Clamoris... pela primeira vez, se calhar, sentes-te à vontade, porque não sendo escrito para ti, por acaso sim, pode haver uma maior abrangência de comportamentos em relação à cor da pele. Sim, de todo. Sim, eu acho que é a personagem mais desafiante de todas das 6 que eu já estive. Não, que... de todas as personagens que tu já interpretaste até agora. Eu tive na minha vida. E... Porquê? Bem, já estou aqui. É uma personagem leve, é uma personagem... Não, apesar de ser muito... Não muito. Sim, um bocado. Apesar de ser descontraída como eu, é muito complicada mesmo por causa disso, por estar também a descobrir coisas que eu não... Porque nós às vezes quando interpretamos os personagens também descobrimos coisas nossas que às vezes não gostamos e... Sim, as personagens na peça... Que sejam reveladas e venham cá para fora, não é? Sim. Todos nós temos o nosso jardim secreto, não é? Exatamente. Sim, e o João estava a falar sobre isto. O interessante deste espetáculo foi que o texto é nosso e foi muito interessante criarmos o texto. E o que aconteceu foi que o João e a Ruth escolheram os atores e nós escolhemos o elenco, fechámos o elenco, e o que aconteceu foi tínhamos as personagens tipo, como eu disse, cada uma tinha as suas características base. Mais abrangentes. E começámos por fazer residências artísticas, juntávamos fim de semana, conhecíamos-nos uns aos outros, porque eu acho que esta relação tem que acontecer, como eu já disse. Amizade. Exatamente, eu acho que é daí que. Não, amizade e estando todo no mesmo standard de idades. Exatamente, sim. E depois foi por improvisação, os monólogos, cada um escreveu o seu. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Sim, o João escreveu alguns de base, outro escreveu o do Peter, alguns. O João fez muitos monólogos e depois tentámos, e a Ruth também, e tentámos depois cada um trazer um bocadinho de si próprio, e o João perguntou-nos a nós o que é que tu queres dizer ao público. E eu acho que isso é muito interessante, nós podemos ter uma voz no espetáculo. Os diálogos e as cenas foram feitas por improvisação, como eu já disse, e foi muito espontâneo. Basicamente é partir pedra. Exatamente. Sim. Fizemos. Foi mesmo. Nós gravávamos a improvisação e depois viam. E depois ouvíamos e fazíamos typing e escrevíamos, não é? E depois condensámos. Sim, porque gravámos algumas vezes e depois tivemos de escolher os melhores momentos. Exatamente. E esses momentos ficaram gravados. Sim, gravados, claro. E depois registados em papel. João, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que eu esqueci há pouco. Sim. Porquê é que estes personagens têm todos nomes ingleses? Tem a ver com inspirações de outras personagens que nós quisemos inspirar-nos para o espetáculo e para a história. É isso, simplesmente. Mas porquê que não haveria uma maior identificação se fosse um Zé, um Luís, nós quisemos mesmo... um Mário, ou uma Marta, ou uma Maria? Por ter tanto de nós as personagens, nós quisemos manter realmente essa inspiração, mesmo para dar uma certa homenagem a estas personagens e para que quando estamos a ver o espetáculo não estejam realmente a pensar estão só a massajar o próprio ego, porque não é de todo isso.
são personagens, aquilo não sou eu, tanto que aquilo que eu digo no meu monólogo não é o que eu sinto hoje. Foram coisas que eu senti em certas alturas, junto com coisas que a minha personagem sente. Todos tiveram sempre que adaptar aquilo que queriam dizer, é verdade. Questionámos sempre o que é que tu gostarias de dizer ao público que te vê. Foi sempre a questão maior para os monólogos. A questão central. A questão central dos monólogos foi essa mesmo. No entanto, nós quisemos realmente manter as... Sim, a premissa inicial era essa. A premissa eram os nomes, era a premissa, o que é que aconteceu no passado, e depois a partir daí foi tudo criado a partir daí. Ou seja, a premissa já existia, mas 14 anos depois estas pessoas voltam-se a encontrar. E essa é o que nós queremos ver. Nós queremos perceber como é que estas personagens evoluíram, certo? E nós conseguimos dar o background e depois conseguimos dar um futuro. Naturalmente, entre os 7 anos e depois dizer... por outras palavras, na atualidade, o que é que aconteceu no passado. João, quando tu começaste a desenhar esta história, houve algum tema tabu que não tiveste coragem de ultrapassar? Por acaso tentámos falar sobre a homossexualidade. Sim. Que é logo uma das primeiras coisas que vem à cabeça. Nós tentámos falar... A violação, o bullying, por exemplo. Violação acontece. O assédio. O assédio também acontece. Tanto na moda. Nós tentámos falar realmente sobre a homossexualidade, mas arriscámos a certa altura e queríamos principalmente que fosse a homossexualidade feminina. Tanto que uma das personagens não era para ser... rapaz, mas sim rapariga, por causa de querermos retratar esse assunto, mas rapidamente também alterámos porque surgiram outras ideias melhores e que sentimos que fossem mais positivas para o espetáculo. Realmente o assédio ou a violação, que não sei se neste espetáculo é chamado dessa forma, porque existem várias visões do mesmo assunto. Na minha visão, enquanto ator e personagem, eu nem sei do que é que se está a passar, mas, por exemplo... Enquanto ator, eu posso dizer que acho que se calhar aquilo não foi assim tanto uma violação. Ai, meu Deus do céu. Estamos aqui já a entrar em discussões muito fortes. São discussões. A própria atriz que é violada diz que se calhar... Ou supostamente violada. Violada, pronto, entre aspas. Moderadamente violada. Não, mas a própria atriz diz que se calhar ela também Isso é muito controverso, Ruta. Moderadamente violada. Não digam mais. Vejam o Clamórias e tirem as vossas... É melhor acabarmos as vossas próprias conclusões. Isto, obviamente que são... Eu nem faço parte desta discussão, porque a minha personagem não sabe absolutamente nada e, portanto, nos ensaios eu não falo sobre este assunto, portanto, discutam. Mas deixa-me perguntar uma coisa, João. Não está... Enquanto vocês, nesta altura da vossa vida, da vossa carreira e, sobretudo, da vossa idade, não está na altura de arriscar? Vocês serem polémicos, serem agressivos, serem alternativos? Mas nós fazemos isso, principalmente na linguagem. Acho que somos realmente... E que é um dos receios que eu tenho, mas eu acho que a forma como estamos a fazer leva de uma forma leve... e acho porque é pesado, sim, é uma linguagem pesada. Realmente, principalmente na personagem da Ruth, nós vemos uma típica rapariga, mas uma rapariga bruta. Isto é para maiores de 18 anos? Na linguagem. 16. Portanto, também não vamos cortar as vasas a toda a gente. Exato, sim. Portanto, isto é uma... Como é que tu podes classificar o Clamórias? É uma peça de adolescentes, feitas por e para adolescentes? Não, de todo. Isto é para qualquer idade, porque o amor está presente em toda a nossa vida, porque sem ele não existe mais nada. Sim. Portanto, se o assunto central resume-se a amor, não de maneira melancólica, volto a repetir, mas se o amor está presente na vida de todos e sem ele não o vivemos, portanto, é para todas as idades. Muito bem. Sim, senhor, falou e disse o Sr. João Pires. Ele fala sempre bem. Muito bem, e por isso é que já o vi representar e tem um grande futuro pela frente. Eu gostava... Isso é muito bonito. É verdade. Obrigado, João. Gostava de, Leonardo, de falar contigo só uma última coisinha. Tu começaste aos 15 anos a fazer os morangos? Sim, eu comecei com 14. Com 14? Com 14 anos, sim. Já estou nisto há algum tempo. Qual era a temporada? 8.
A 8. Está a ser repetida também? Tá. Já acho que já repetiu para umas 2 vezes. A 8, já chegaram Panda Bix. Já no Panda. Tens algum problema contra já. o Panda Pix? E a malta mais nova, que hoje tem os 10, 12 anos, Conhecem, sim. conhecem? É muito interessante. É exatamente, qual é que é É muito interessante porque reação? Crianças, eu acho que aquilo que eu tenho sentido ao longo dos anos é muito diferente e cada projeto tem trazido um público muito diferente a conhecer-me, certo? Os Morangos é um projeto com muitos jovens, com muitas crianças, e hoje em dia miúdos de 7, 8 anos continuam a reconhecer-me e eu estou completamente diferente, e acho muito interessante que as crianças tenham um olhar tão pormenorizado e consigam perceber que eu sou aquela pessoa. E já foi há muitos anos, já passaram 8 anos quase, 8 anos. Realmente marcaste. Sim. E que esta geração mais nova redescobre completamente. Completamente, sim. E é um marco da televisão portuguesa. Nós falamos muito entre nós que eu tive muito... Foi a última temporada? Não, foi a penúltima. A penúltima temporada. E nós falamos muito sobre isto, e estava a falar com a Ruth e com o João sobre isto, que é os Morangos... para mim foi a minha entrada nesta área, certo? Foi por causa dos Morangos que eu queria ser ator, por causa dos Morangos que eu entrei na televisão e que tenho trabalhado durante todos estes anos. E nós eu tenho falado com o João e com a Ruth sobre isto, que é, não existe Morangos. Atores da nossa geração ou mais novos querem entrar na televisão, porque é um lugar muito chamativo, e cada vez está mais difícil essa entrada. Eu acho que as coisas estão a ficar muito difíceis no teatro, e tem que ser jovens como nós a trazer projetos, e o João e a Ruth, que eu agradeço e que já tenho dito que foram muito corajosos e que têm suportado este projeto às costas. Acho que é muito interessante e eu agradeço por me terem chamado para este projeto. Foi um projeto que eu estou a adorar fazer, mas eu acho que é difícil e cada vez está a ser mais difícil para os atores trabalharem. Eu tenho tido sorte ao longo dos anos em ter conseguido sempre trabalho. Eu quase nunca trabalhei. Eu tenho uma licenciatura em gestão ao mesmo tempo, ou seja, eu sempre fiz paralelamente outras coisas. Isso dá para gerir a carreira? Exatamente. É o que eu queria, mas é muito difícil, porque eu acho que aquilo que é mais difícil hoje em dia é fazer o balanço entre a minha vida de gestor e a minha vida de ator, mas que nunca tive que trabalhar como gestor para suportar a minha vida. E isso é uma coisa que eu sou... é difícil, sou agradecido ou grato, obrigado Ruth, grato por isso. E és doutora? Não, vou fazer mestrado. Eu sou licenciado, mas espero, vou fazer mestrado para o ano, se tudo correr bem. Mas acho que é isso, é difícil para espero que não, com alguns colegas teus, que não leves 50 anos a fazer um concurso de medicina. Não sei de quem falo, mas tenho uma vaga ideia. De todo, não, isso é uma coisa que eu 50 não, digo, mas 30, pronto. Exato. Eu agradeço muito ao David Gomes, João Pires, ao Leonardo Vieira Marques e à Ruth Cruz terem vindo hoje aqui à RDP Internacional. Recordo mais uma vez, dias 23 e 24 de fevereiro, no palco do Teatro da Comuna, em Lisboa, todos para verem e aplaudirem de pé o Clamoris, que foi o tema central que nos trouxe aqui hoje à RDP Internacional. Boa sorte, não sei se deve dizer antes do tempo, mas parabéns pela vossa iniciativa e até à próxima. Obrigado. Obrigado. Bom dia. É a pergunta certa no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto. Tu não queres escrever os teus próprios projetos? Uma ótima pergunta. Quais são as opções que elas têm? É uma boa questão. O que é que achas que o The Voice tem de mais-valia para quem ganha? Boa pergunta. Há 10 anos ganhava-se mais do que se ganha hoje. Isso é uma pergunta complexa. Por que é que optaste para já nesta fase da tua vida viver em Portugal? Belíssima pergunta. A partir de que altura da nossa vida começamos a pensar no envelhecido? Uma boa questão. Por que é que o teu pai nunca passou a ser um ator, dando o passo seguinte para a profissionalização? É uma boa pergunta. Na RDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas, na RDP Internacional. E a qualquer momento em RTP Play e na página do Facebook da RDP Internacional.